Uma viagem no tempo para conhecer a história de Belo Horizonte. Proposta de uma exposição aberta ao público até setembro no Museu Abílio Barreto, na capital mineira. São documentos que mostram isso, como que foi a construção da cidade, como que aquele arraial que existia aqui, né, o centro era a Igreja da Boa Viagem, como que isso desapareceu e foi erguida a cidade de Belo Horizonte. Então, a cada geração que surge, né, e isso é constante na cidade, a gente precisa trazer de novo essa história para que a gente possa valorizar, né, a nossa história, o nosso patrimônio. Inaugurada em 1897, após 4 anos de construção, Belo Horizonte foi projetada para ser a nova capital mineira e a primeira cidade planejada do Brasil, com inspiração em Paris e Washington. A ideia era ficar dentro da Avenida do Contorno e abrigar 200 mil habitantes. As casas dentro do perímetro da Contorno, né, elas mostram muito a evolução assim, da cidade, né, como que ela se expandiu, o pensamento que predominava em cada época. Então, sem dúvida, dá para contar o passado da cidade dessa forma, né? O Museu Histórico Abílio Barreto é a única construção do século XIX ainda existente na capital mineira, de quando ainda se chamava Curral del Rei. Em mais de um século de história, os prédios foram mudando e acompanhando a arquitetura da época. Em um quarteirão, por exemplo, é possível observar estas mudanças. Belo Horizonte, eu acho que ele é um exemplo muito rico da atuação do poder municipal. E hoje ele tem todo um arcabouço para essa gestão. Como a política de tombamento não alcança todas as casas antigas em Belo Horizonte, alguns amantes da arquitetura promovem essa defesa de outra forma. É o caso deste arquiteto que fez fotomontagem de uma construção prestes a ser demolida. Passando aqui pela rua, eu vi essa casa que ela é igual à casa da história do filme, Up, Altas Aventuras. Eu reparei que era uma casa pequena, uma casa simples, com 2 prédios ao lado, 2 prédios altos e a casa bem espremida no meio. Foi então que eu tive a ideia de fazer uma fotomontagem, simplesmente colocando os balões da casa Up na imagem que eu tinha dessa casa. A ideia principal dessa foto, eu acho que eu consegui, que era gerar reflexão nas pessoas sobre como que o nosso patrimônio cultural, nosso patrimônio arquitetônico é importante. Quer dizer, quando a gente perde isso de alguma forma, a gente sente essa dor, a gente lembra da casa que a gente cresceu, a casa dos nossos avós. Outra iniciativa também tem feito sucesso numa página no Facebook, criada para manter viva a origem da capital mineira. A página chama Casas de Belo Horizonte, vai fazer 1 ano agora em agosto, e surgiu de uma iniciativa minha pelo interesse em fotografia, arquitetura, e reunir informações e pessoas interessadas assim, nas casas da cidade, na preservação. O que mostra que a municipalidade tem cuidado muito bem do patrimônio cultural de Belo Horizonte, não só o tombado, mas inclusive do registrado, né? Porque o registro é uma outra forma de proteção válida para o patrimônio imaterial. Mas nem sempre os imóveis tombados têm o devido cuidado, seja pelos moradores ou pelo poder público. Essa casa aqui na rua Guaicurus, ela é tombada municipalmente, só que hoje a gente vê que ela está no estágio de degradação bem avançado. Já até foi feita uma proposta de restauração, se não me engano, em 2012, mas aí, por causa de processos burocráticos, o próprio proprietário não gostou desse processo de tombamento. Se a gente não preserva hoje, os nossos filhos, as futuras gerações, vão perder isso.